Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade, porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. Nesta quinta-feira, estamos no finalzinho de janeiro, mas sempre trazendo a informação da política direto de Tibau. É o Conversa de Alpendre, temporada 2026. Você, ao longo de janeiro, viu que a gente conversou com os possíveis pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Nesta temporada, eu ao lado de Natália Rebouças, e hoje o programa é diferente, né, Natália? Exatamente, o programa hoje ele traz análises, comentários sobre as entrevistas que já passaram aqui no Conversa de Alpendre, trazendo aí um olhar diferenciado de dois convidados, Tiago Medeiros, sociólogo, e o jornalista Márcio Costa, vão trazer também as suas análises e como é que eles avaliam esse cenário político-eleitoral para o ano de 2026, vamos ver Prachedes. A gente tem como base aqui do nosso programa a disputa ao governo do Rio Grande do Norte. Mas hoje aqui a gente fala sobre o Executivo, a gente fala sobre a corrida ao Senado, também a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Presidência da República, tudo que influencia a política aqui do nosso estado, a gente vai tentar conversar aqui com o Tiago Medeiros, o Márcio Costa. Uma grande satisfação ter vocês aqui que realmente compreendem a política do Rio Grande do Norte. O Tiago, estabelecido lá na capital, participa de vários programas de rádio e TV. O Márcio Costa, que tem essa experiência de acompanhar a política do Rio Grande do Norte, mas deste interiorzão nosso aqui. Márcio Costa é editor do Giro pelo RN, né? Assim, Giro pelo Estado. Giro pelo Estado, Giro pelo Estado, para você acompanhar também nas redes sociais. Bem, vamos lá. Natália, tem muita coisa, porque aqui em Tibau, em janeiro, nestes alpendres, você acompanhando todas as cenas, todo esse mar gostoso que é bom demais de aproveitar este veraneio, mas a política também movimenta aqui, viu, Natália, esse período de férias, né? Exatamente. Tradicionalmente é nos alpendres que a conversa inicia, ou na verdade ela continua sobre as eleições do ano que vem, sobretudo porque teremos eleições gerais aí em 2026, candidaturas ao governo do estado, temos os pré-candidatos já aí definidos, praticamente definidos, e algumas discussões acerca dessas candidaturas de apoio, de como é que vai funcionar aí para o processo eleitoral desse ano de 2026. E aí temos pré-candidatos, Vonúvio, já praticamente sacramentados e confirmados para este ano. E falando sobre isso, nessa sequência de entrevistas, começamos com o prefeito Alisson Bezerra, pré-candidato ao governo. Há muito tempo que já se fala dessa pré-candidatura de Alisson Bezerra. Ele já figura nas pesquisas em primeiro lugar, já se posiciona como pré-candidato ao governo. E é uma figura que traz aí esse retrospecto do seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Mossoró com uma avaliação positiva e também com a reeleição que foi fácil para o prefeito de Mossoró. Dentro disso, falando sobre este momento por que vive, por que passa o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, ele agora que está trabalhando, essa pré-campanha para este ano. Mas vamos saber aqui como é que está essa compreensão do eleitor da capital, do interior. Tiago, como é que está lá em Natal essa visão sobre a pré-candidatura do prefeito Alisson Bezerra? Olha, Vonúvio, prazer estar com vocês aqui, nesse marzão aqui de frente, no pleno verão, um prazer estar com vocês, ser convidado aqui para poder fazer essa análise. Olha, eu acho que Alisson, ele desde que já fez a sua reeleição, ele já vislumbrava talvez um voo maior. Da capital a gente observava, principalmente quando você tinha a questão do Mossoró Cidade Junina, ele fazia questão de se fazer presente
na capital. Acho que Alisson, ele vai plantando através não só das redes sociais, mas principalmente através da sua comunicação, ele vai plantando uma imagem, uma persona, né, uma figura de um gestor, né, de um grande gestor, enfim, passando essa imagem do que era ele prefeito em Mossoró para a capital, tentando se passar conhecido. E aí eu acho que Alisson joga bem dentro de uma composição de formulação política, porque eu acho que a pré-campanha ela é importante nesse momento de você construir grupo, né? Ninguém é candidato de si mesmo, por mais que você esteja na frente de uma pesquisa, mas ninguém é candidato de si mesmo, você é candidato de um grupo, né? Senão sua candidatura não se sustenta. Por exemplo, vide o que aconteceu com o Carlos Eduardo, por exemplo, né? Que teve praticamente ali todas as pesquisas da Prefeitura do Natal liderando, mas quando chegou na hora H, se derreteu. Né? Eu acho que Alisson aprendeu talvez essa lição e tentou se formar um grupo, né? Tem um grupo ali que é Agripino, tem um grupo do União Brasil, PP, tem a Zenaide com o PSD. Então eu acho que Alisson ele começou a se passar muito bem essa imagem para a questão da capital. Tem estado mais presente na região de Natal e da Grande Natal. A gente tem percebido muito isso. E no interior, Márcio? Pois é, essa situação está participando do programa e é importante essa conexão interior-capital, porque as percepções, Tiago, elas ocorrem de formas muito pontuais, né? Uhum. Você citou aí a questão do Mostra da Cidade Junina como um ponto de atração para o nome de Alisson, e eu, como estou aqui no interior vivendo a dinâmica, eu tenho uma particularidade muito ímpar com relação a Alisson, porque eu acompanhei a primeira campanha prefeito dele de uma forma muito próxima. A primeira caminhada de Alisson foi realizada no bairro Costa e Silva, Pintos, né? Ali no saída para Areia Branca, na BR-110, tinha 11 pessoas na caminhada com ele. Era um período onde Alisson, ele já era deputado, mas um deputado muito desconhecido. Pesquisas que tinham naquele momento de largada do estado, da pré-campanha dele a prefeito a primeira vez, mostravam que ele era conhecido por 21% do eleitorado. E isso era um dos calcanhares de Aquiles de Alisson naquele momento, né? Em meio a uma pandemia, no ano 2020, e Alisson tinha que sair de casa para poder mostrar quem era, né? Eu lembro de um detalhe muito importante, porque eu participei da campanha como coordenador da campanha de um candidato a vereador do grupo dele, era meu primo. E nessa primeira caminhada, já na noite, já no fim da caminhada, um grupo de calçada e todo mundo conversando, Alisson já um pouco cansado, né? E aí meu primo falou, conhece o deputado Alisson Bezerra? E o rapaz estava conversando com a gente há uns 15 minutos já, falou, não conheço não. Ele está aqui do lado. Então Alisson era realmente muito desconhecido naquela época, foi eleito de uma forma muito atípica, né? Um projeto que foi muito bem pensado. E eu vejo como Tiago, Alisson já se elegeu prefeito de Mossoró pensando em outros voos. E ele já começou a trabalhar isso. Um detalhe importante com relação a isso, eu cito agora Pau dos Ferros. O segundo ano de mandato de Alisson como prefeito, ele foi a Pau dos Ferros conhecer a FINECAP, foi com o grupo, e Alisson foi barrado na subida do camarote com a equipe dele. Um evento muito grande, muitas pessoas nem conheciam o Alisson daquele momento, estava iniciando a gestão ainda. Após isso, nunca mais foi barrado, viu, Tiago? E ele tem encaminhado esses passos pontuais em eventos da região, não só da região oeste, mas acabou expandindo o leque até Natal, já pensando nesse projeto, né? Esse processo de construção, ele foi iniciado, foi encaminhado, e fez com que até a pré-campanha fosse antecipada, porque já está com um ano de pré-campanha, né? Ele, na verdade, ele não chegou, né? Ele não se afirma pré-candidato, né? Mas você percebe, o movimento político, o movimento político, ele está em eventos, ele vai para cidades, foi para São Gonçalo, vai para Natal, vai para Parnamirim, então ele cria uma base de relacionamento político, porque eu acho que ele percebe essa importância muito forte de ter uma base política. Eu acho que ele entende que esse momento agora é um momento de construção política, e ele faz isso muito bem. Eu acho que ele tem uma articulação muito forte, e eu percebo uma coisa, por exemplo, em Natal, é que ele conseguiu construir um bom personagem, né? Na política a gente sabe disso, a construção de um personagem diz muito. As pessoas não sabem o que ele fez, por exemplo, em Mossoró, mas sabem que tem uma imagem de que ele é um bom gestor, mas não sabem o que ele fez. E essa é uma percepção que tem. E aí isso daí eu acho que vai ser um ponto, por exemplo, Vanúvio, que a própria oposição a ele, ou a construção da campanha eleitoral, que tem a questão da desconstrução política, né, da imagem, vai tentar se pautar, desconstruir a imagem do bom gestor. Porque ele passa a ideia, e ele vende muito isso nas entrevistas, etc., de que é um Estado eficiente.
né? Ele não é nem um Estado da continuidade, que ele diz isso na entrevista, né? Ele não é uma continuidade do Estado, ele vê um Estado hoje deficiente, ele vê um Estado hoje com problemas, um Estado atrasado, e ele nem é aquele Estado mínimo, nem é aquele Estado que vai ter que demitir servidor, não. Ele até dá exemplos, né? Quando eu peguei Mossoró, eu percebi alguns funcionários que não tinham plano de carreira, dei plano de carreira, mas tornei eles mais eficientes, fiz eles trabalharem mais. Então, eu acho que ele tenta passar essa visão para mim que eu acho que ele tenta implementar na sociedade. É um Estado mais moderno, um Estado com tecnologia e um Estado que seja mais eficiente. E aí, na pergunta que eu fiz ao prefeito Alisson, trazendo essa polêmica sobre polarização, você vê que ele não se posiciona abertamente do lado de nenhum grupo político, né? E eu acho que essa foi a tônica da candidatura dele desde o início. Ele diz, eu não estou do lado da esquerda, não estou do lado da direita, porque, para mim, isso não influencia nas eleições em termos locais. Ele fala, inclusive, que Mossoró não é influenciado por essa decisão nacional. Então, o prefeito ele vai um pouco nessa ideia de migrar pelos dois lados ou de aglutinar as forças, né? Vocês acham que essa pode ser também uma forma da campanha, ela fugir dessa polarização, a campanha ao governo do Rio Grande do Norte, tendo em vista que o próprio Rogério Marinho representa bem esse bolsonarismo? Oi, aí vamos lá, eu vou dar minha opinião, o que eu acho. Para Alisson, ela precisa não influenciar. Certo? Eu acho que para o que Alisson hoje representa em termos de grupo político, representa o centro, né, digamos assim, ele precisa que essa eleição seja o menos polarizada possível, porque o processo de polarização ela só vai beneficiar nesse primeiro turno dois candidatos. Um, Cadu, pelo lado da esquerda e pelo lado de Lula, e o outro que seria Rogério Marinho, pelo lado de Bolsonaro. Esse processo de delimitações da polarização, ela é muito estratégica para todos os pré-candidatos, né? Na entrevista com Cadu, ele deixava muito claro que achava que seria polarizado. Cadu conta com a influência do presidente Lula na sua campanha, como uma forma até de potencializar e crescer, porque Lula tem um potencial de votos no Rio Grande do Norte mais alto que qualquer outro político, né? Ele conta com isso como estratégia para que seu nome decole. É um nome desconhecido, ele mesmo assume que o grande desafio dele é ser desconhecido. Talvez aí tenha ocorrido até uma falha estratégica do PT. Não consigo entender ainda o que é a candidatura de Cadu para o PT, porque se ele realmente seria candidato, acho que Cadu poderia ter se deslocado para um segmento mais ativo do governo. Poderia ter levado para a infraestrutura, que já construíram 2.000 quilômetros. Se Alisson tivesse 2.000 quilômetros de estrada no Rio Grande do Norte para poder mostrar, ele teria mostrado os 2.000 quilômetros de velocípede. Teria feito isso, né? Então, essa questão da polarização vai ser muito particularizada com relação a cada interesse dos candidatos. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Não sai daí, já já a gente volta aqui a gente volta com o nosso Conversa de Alpendre Análises. A gente volta já. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes.
T-Cross Extreme, bônus de até 10 mil no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. Voltamos com o segundo bloco do programa Conversa de Alpendre, trazendo essa análise do cenário político eleitoral visando as eleições gerais de 2026. Aí estamos bem pertinho desse período denominado de campanha eleitoral, apesar de que é na pré-campanha que a movimentação inicia, inclusive movimentação que já se aquece bastante, né? A gente tem um período estendido aí de pré-campanha, onde é bastante liberado para que os candidatos possam se movimentar, visitar as cidades, só não pode pedir expressamente o voto, né? Mas a pré-campanha é bem liberada. Vamos para a Praxedes, a gente traz aí essas informações e a entrevista de Cadu Xavier, aqui o programa Conversa de Alpendre, e Cadu Xavier fala na ideia de continuidade do governo Fátima, inclusive ele tem alguns pontos mencionados nas realizações do governo Fátima Bezerra, apesar de um cenário de desaprovação já apontado em pesquisas. A gente traz esta análise sobre o Cadu Xavier, que tem defendido o legado. É este o termo que eles estão utilizando para também conduzir nesta pré-campanha de Fátima Bezerra ao Senado. Vamos aqui com os nossos convidados, o Tiago Medeiros, o Márcio Costa. Nós estamos dentro de um espectro político que está ali sempre tensionado, né? Está no governo, sim, a vidraça, né, de muitos que estão querendo ocupar ali aquele espaço, aquela vaga. E Cadu Xavier, a gente comentava no bloco anterior, o Márcio destacava que ele precisa ser conhecido. E você mencionou essa questão de ser conhecido, porque Alisson não era conhecido e hoje já é da capital ao interior. E Cadu Xavier, essa candidatura dele vai emplacar, hein, Márcio? Eu acho que tem tudo para emplacar. É um nome técnico, a entrevista do Conversa de Alpendre deixa claro que ele é uma pessoa habilidosa nas palavras, na conduta, sabe trabalhar números, tem um legado no governo, porque se você for levar em consideração o governo Fátima quando ela assumiu, o governo estava com folhas em atraso, não tinha realizações, tiveram que organizar o governo, passaram praticamente 4 anos organizando, mas se você for analisar, o grande problema que eu vejo do governo Fátima hoje é que o governo tem uma comunicação muito falha. Eu vou citar um exemplo claro aqui desses 2.000 quilômetros de estrada que foram inaugurados. Eu estive em Pau dos Ferros no momento onde foi inaugurado o trecho entre Pau dos Ferros e Francisco Dantas, que acho que 14 quilômetros, e eu não participei da inauguração como jornalista porque não sabia o que estava ocorrendo. Comunica muito mal o governo, eu acho que tem dificuldade de potencializar as suas realizações e isso é um dos grandes ganchos do governo estar com a avaliação em baixa. Cadu citou mesmo no Conversa de Alpendre que Mossoró saltou de 9 para 49 leitos de UTI. É um número muito pomposo, né? Multiplicou várias vezes aí o número de leitos. Eu acho que o governo trabalha muito mal nisso. Talvez exista a dificuldade, Cadu, de estar como um nome mais potencializado nas pesquisas hoje. Eu acho que isso deverá mudar se ele tiver condições de aproximar também, porque se você for analisar, também na entrevista ele falou que era muito cansativo administrar a agenda de governo com a agenda política, e isso é algo que tende a crescer, porque como governador ele não vai ter só uma secretaria para ter agenda, o governo todo, né? E a parte política ela é 24 horas, 365 dias no ano, ele vai ter que se adaptar a isso. Ali eu senti um pouco de fragilidade nele, não é normal, é um processo novo para ele também. Eu acho que Cadu é um nome técnico que tende a crescer. Vai crescer? Vai depender muito do contexto, de como vão conduzir, até mesmo os adversários, porque se colocarem ele em foco, a tendência é que ele fique mais conhecido. E eu já percebi que pelo perfil dele, ele ficando mais conhecido, ele tende a atrair a simpatia de muitos eleitores, até porque ele tem um perfil mais equilibrado, mais aberto, eu acho que isso vai ajudá-lo a crescer no decorrer da campanha. Vai ajudar se ele usar Cadu de Lula, Tiago? Com certeza. Na verdade, o que a gente observa no Nordeste, eu acho que isso é muito claro para a gente, que Lula é o grande puxador de votos, né? Eu acho que a aceitação de Lula, o lulismo, que ele é maior do que a esquerda, a gente sempre diz isso,
ele tem uma penetração muito forte dentro do Nordeste e dentro do Rio Grande do Norte. Eu acho que isso puxa. Agora, isso é o suficiente? Aí é que a gente vai ter que entender, porque na verdade não basta só, as pessoas não obedecem a um só comando. E aí você também tem que analisar o seguinte, até que ponto Lula vai entrar nessa campanha, né? Qual é quais são os objetivos do PT dentro dessa eleição de 2026? É a eleição do Senado de Fátima? É a eleição de Cadu? Será que dá para conduzir as duas? É deputado federal? Então, eu acho que também vai depender muito das escolhas que o PT vai estabelecer como prioridade. Então, eu não sei até que ponto a força e a atração dessa candidatura, por exemplo, tem uma questão muito forte que vai ter que ser determinada politicamente, que eu acho que é interessante se analisar na pré-campanha, que é, por exemplo, a composição partidária. Qual é o rol de partidos que vão estar ao lado de Cadu para dar força a ele? Será que o MDB vem? Né, e toda essa celeuma envolvendo a questão do vice-governador, o vice-governador assume, não assume, e ele não assumindo vai ser uma espécie de rompimento, e fala-se, por exemplo, até na possibilidade de um rompimento, ele iria para Alisson. Se ele for para Alisson, ele esvazia a campanha de Cadu. Né, ele deixa Cadu fragilizado partidariamente falando, né, porque o MDB hoje tem 42 partidos, é uma força partidária em tempo de televisão, em tempo também de fundo partidário para a campanha. Tem uma base muito solidificada e espalhada pelo Estado. Então, eu acho que tem que entender um pouco de como é que vai ser essa priorização e essa formação de partidos que o PT vai ter que estabelecer para a campanha majoritária de Cadu. E aí, falando sobre essa questão da facilidade de Cadu de transitar entre os dois grupos, né? E aí foi apontado como um dos motivos para ele ter sido escolhido o nome, porque ele tinha uma facilidade de conversar com o setor produtivo, mas também tinha o diálogo com o Partido dos Trabalhadores, apesar de ser um quadro recente do PT. Ele, inclusive, cita isso. Em 2021, ele se filiou ao PT. Então, ele não tem esse contato direto com as bases do PT, essa identificação direta com as bases do PT. Isso pode atrapalhar o Cadu, sobretudo aí tratando sobre o setor produtivo, ele também teve alguns embates, aquela alíquota do ICMS, aquela discussão toda, né? Então, como é que isso vai ser jogado, como é que pode ser jogado no ano eleitoral? Olha, a questão do setor produtivo também, ele tem duas questões, né? Eu acho que, se tratando de Cadu, eu tiraria esse último evento e, por exemplo, colocaria a estruturação do PROED. Eu acho que a estruturação do PROED, que substitui o PROAD, eu acho que ele foi muito benéfico para o Estado em desenvolvimento da questão industrial. Então, eu acho que ele tem uma facilidade em lidar com o empresariado. Agora, o empresariado ele também é muito pragmático, né? O empresariado ele quer estar olhando para quem vai vencer. Então, o Cadu vai precisar, nessa reta final de pré-campanha aí, nós estamos no fim de janeiro, ele vai precisar dar um sprint final para chegar extremamente competitivo dentro do processo eleitoral, até as convenções em julho, se eu não me engano é em julho. Então, ele vai precisar dar esse sprint final para mostrar também para a classe empresarial que pode apostar nele, que ele é um candidato extremamente competitivo, que eu acho que tem condições de fazer isso. Né? E aí, eu acho que dentro do PT, apesar dele ter ser jovem, ele não agrada, eu acho que ele não agrada a todas as áreas, mas não é tão necessário. Eu acho que o PT tem uma particularidade que ele se fala muito que ele se bate cabeça internamente, mas quando bate o nome, quando vai e diz assim, agora vai e nós vamos para a eleição com esse nome aqui, todo mundo se une em torno e joga junto. Agora, volto a dizer, vai depender também muito de quanto que o PT, quanto é que Lula vai botar o dispêndio, né, de responsabilidade, de prioridade da campanha de Carlos Xavier. Recentemente, o PT passou por um cenário muito parecido com isso com o Jean Paul Prats, né? Jean Paul é uma espécie de Cadu de um outro momento. Teve o seu espaço, foi suplente de Fátima, assumiu o Senado. O desfecho não foi muito harmonioso, mas acontece, né? Um desenrolar. Era um nome alheio ao PT que se integrou e conseguiu fazer uma trajetória lá dentro do partido. Acho que Cadu tem muito perfil parecido com o de Jean Paul, muito técnico, domina muito bem, né? Na conversa de alpendre de Alisson e Cadu, foi citada a questão fiscal como um problema do Estado. Eu acho que Cadu conseguiu sair um pouco melhor na resposta dele, porque Alisson tratou a questão da eficiência como uma solução para o Estado. E Cadu falou que a questão é aumentar a arrecadação, mas aumentar na forma racional. Como? Aumentando o leque de abrangência do setor produtivo. Você produz mais, você arrecada mais. Então Hub da mineração, ele cita alguns exemplos, né, de que nós temos aí de produtividade que está vindo para o Estado. Então, acho que Cadu saiu muito bem nessa resposta, dando uma amostra de que ele sabe o caminho das pedras. A área dele é uma área complexa porque é muito mais fácil vender saúde, educação, projetos que seja palpável à sociedade do que números que levem à melhoria de um conjunto no Estado. Mas eu acho que ele já mostrou que
tem qualificação para que ultrapasse aí esses limites da questão partidária, que realmente é algo que precisa ser levado em consideração. Se o PT não abraçar a candidatura de Cadu como de uma forma certa, se Lula não entrar na campanha da forma que se deve, dificilmente ele terá condições de levar o governo do Estado com nomes que já estão postos aí no cenário. Para a gente encerrar aqui este bloco, você fala muito sobre o partido abraçar o candidato. Esses 3 principais candidatos serão abraçados por suas siglas? PT, União PP e o PL? Olha, eu acho que sim, eu acho que o PL tem demonstrado todo o interesse numa campanha, numa candidatura majoritária, na candidatura do governo, né? Eu acho que isso daí, seja numa figura de Rogério Marinho, que está posta, né? Ou se Rogério Marinho for chamado para alguma missão nacional, que se fala muito, né, nessa possibilidade, eu acho que Álvaro poderia vir para o PL sem problema nenhum e encampar esse projeto do PL. Eu acho que esses partidos, a Federação também, eu acho que todos esses grupos aí dos pré-candidatos são partidos que estão maduros o suficiente com grupos para terem candidaturas próprias a governo no Estado do Rio Grande do Norte em 2026. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que nesse quesito está muito solidificado para os 3 pré-candidatos. O maior desafio que eu vejo é com relação à soma de mais que virá partidos depois. Até porque a tendência é que haja um segundo turno no Estado do Rio Grande do Norte. Quem vai conseguir aí construir para aglutinar num possível segundo turno, acho que esse será o maior desafio. A questão local dos partidos, acho que está tudo muito bem acomodado, os partidos estão bem integrados ao projeto e querendo que aconteça, né? Isso é mais importante. E nesse ponto é interessante, porque Alisson ao centro, ele acaba se beneficiando disso, né? Porque os 2 candidatos, se ele vai para o segundo turno com a direita, ele pode atrair a esquerda. Se ele vai para o segundo turno com a esquerda, ele pode atrair a direita. Então, vai ter que ser um jogo aí, comunicação aí de posicionamento bem interessante que a gente vai assistir. Se ele conseguir para o segundo turno também. Se ele conseguir para o segundo turno, eliminá-lo, né? Tem essa possibilidade, exatamente. O jogo está muito aberto. Porque a pesquisa TCM, a recente, que foi divulgada agora em dezembro, mostra justamente isso. Porque dentro do quadro de rejeição, os mais rejeitados são Rogério Marinho e Cadu. Quando a gente vai buscar a explicação é porque um lado rejeita o outro, e aí Alisson está lá com a rejeição lá embaixo, né? Tem a alta citação por parte dos eleitores e tem a baixa rejeição que tem favorecido neste momento. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Não sai daí, já já a gente volta aqui com o nosso Conversa de Alpendre Análises. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.
De volta com Conversa de Alpendre, o seu programa de política durante aqui o Verão TCM, mas é o nosso primeiro programa da cobertura das eleições 2026. Estamos em Tibau, nos Alpendres, onde muitas das decisões acontecem, Natália Rebouças. Muitas das decisões são discutidas, como a gente falou, né? A discussão já vem do ano passado, de muito tempo, já de alguns meses, mas é aqui, muitas vezes, que são definidas nos alpendres de Tibau, aqui na região oeste, né, essa região aqui do Rio Grande do Norte, que é bastante importante e fundamental também para as definições político-eleitorais de 2026. E falando sobre isso, falando sobre Rogério Marinho, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho há muito tempo já se coloca nessa condição, porém o pré-candidato, o senador Rogério Marinho, está envolvido em muitas questões nacionais que envolvem, inclusive questões delicadas aí do partido, né, o PL. Havia discussão, inclusive, dele assumir a presidência do PL nacional, uma possibilidade aí, até a desistência dessa pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho precisa estar mais presente no Rio Grande do Norte? Há essa ausência sentida aqui pela classe política do Estado e pela população? Natália, é uma pergunta interessante. Eu acho que Rogério, ele de fato, ele representa hoje, a nível do bolsonarismo, não diria nem só ao PL, mas em relação ao bolsonarismo e o núcleo família, né? E essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ele representa um papel muito preponderante, né? Ele tem uma capacidade, eu acho que talvez dentro do bolsonarismo poucos se vê políticos com essa capacidade de dialogar, de conversar, né, de ser pragmático, de conseguir juntar e agregar forças. Então, acho que Rogério acaba sendo uma figura essencial. Só que também Rogério precisa pensar também no seu projeto político, né? E o seu projeto político, obviamente, nesse momento passa pelo estado do Rio Grande do Norte. Então, é difícil a gente analisar possibilidades. O que eu acho que a gente tem que analisar bem é o que ele está posto. E o que está posto para ele é a sua candidatura a governo. E até porque é um processo interessante. Ele é senador por 8 anos, né? Então, normalmente, o senador nesse período, né, nesse meio do seu período de mandato, ele aproveita até para fazer uma espécie de pré-campanha da sua própria reeleição, de percorrer os municípios e tudo mais. Então, eu acho que Rogério ainda tem uma lembrança, ele acabou de ser vencedor, de lograr êxito na campanha para Senado, e ele foi um senador que teve um contato muito forte com os municípios, né? Ele vinha como ministro de Bolsonaro, ele mexeu muito com essa questão de recursos para os municípios, ele tem um apoio forte na FEMUNE, então ele tem um diálogo muito forte com os prefeitos. Então, eu sei que é necessário você se fazer presente nos territórios, você conversar, você apertar a mão, mas eu acho que Rogério ainda tem essa capacidade de estar muito ligado aos prefeitos e às lideranças. Eu acho que falta a Rogério, e aí ele tem hoje uma rejeição muito forte, é a maior rejeição que a gente vê entre os pré-candidatos ao governo, é se conseguir se fazer mais presente com o povo. Eu acho que é apertar, tudo bem que ele aperta a mão do prefeito, mas também apertar a mão da sociedade, da população, que ainda tem uma certa rejeição com o seu nome. Eu acho que o nome de Rogério atrelado diretamente à questão do bolsonarismo, no momento onde está completamente conturbado, é algo que prejudica o seu projeto nesse momento, né? Mas o perfil dele é um perfil que talvez favoreça ele conseguir moldar isso com o decorrer da campanha. Por quê? Poucas pessoas lembram, porque as mudanças recentes são muito fortes, mas o berço de origem de Rogério é o PSB de Vilma. Ele foi uma das pessoas que conduziram o trabalho de Vilma naquele início da era 2000, inclusive pessoas muito influentes na composição do gabinete dele, como Genildo Pereira, são daquela época do PSB. Genildo, Rogério, já foram pessoas com perfil esquerdista, né? Hoje, pela questão da circunstância, pela questão da polarização, ele acabou sendo arrastado por esse processo e aí é natural que tenha esse impacto, porque não dá para estar mudando toda hora de acordo com a posição do vento, né? Mas ele é uma pessoa muito habilidosa, consegue ter uma habilidade junto à classe política muito forte, tanto de aliados quanto de adversários, em tese, né? É uma pessoa que, saindo da questão radical, ele consegue dialogar com todo mundo, com todos, ele foi muito próximo dos prefeitos de praticamente todo o Estado, mesmo que divergentes, mas com abertura. E eu acho que talvez isso possa ser utilizado como arma. O principal problema que ele tem talvez seja ligado à questão da maior qualidade que ele tem para poder reverter essa situação. Eu tenho uma observação que é interessante, assim, que Rogério ele tem uma capacidade de diálogo e eu acho que ele tem uma personalidade para com as lideranças muito bem definida, que eu acho que é um cara que tem a capacidade de trazer recursos, de dar soluções, de conseguir resolver problemas. E para a população, o que ele tem passado, que a gente tem observado
nos momentos que a gente vê de conversa dele, é essa coisa do estado mínimo, né? De você ter... Aí ele fala das demissões. Então, Rogério, a coisa que a gente tem observado é que ele mesmo sabendo que pautas são impopulares, mas ele não tem aberto mão dela, não abre mão dessa visão, né, do que seria esse Estado, né? Então ele, por exemplo, ele tem uma visão de concepção, de concerto do que está de Fátima, completamente ao inverso do que, por exemplo, Cadu fala e do que, por exemplo, muito diferente também do que o próprio Alisson propõe, né? São visões bem diferentes, né? Eu acho que Rogério chega com um choque de gestão completamente diferente. Principalmente quando ele vai falar a questão das privatizações, que já é uma coisa, e aí, por exemplo, até acho que isso afeta um pouco o Mossoró, porque já vem à tona sempre, não dita às vezes muito por ele, mas por correligionários, a federalização da UERN. A federalização da UERN, privatização da CAERN, aí já falou em demissão de questão de servidores, então são coisas que às vezes não afetam, não é tão popular, mas tem uma parte da sociedade que já está de saco cheio do Estado, e que vê o Estado inchado, que vê o Estado ineficiente. Então, ele busca exatamente essa parcela da população insatisfeita com o que nós temos hoje no Estado do Rio Grande do Norte. Tiago, eu acho que dentro desse contexto que você falou aí também, tem que levar em consideração que a aposta de Rogério, ela é muito voltada para a questão do resultado que ele teve quando ele foi governo federal. Ele conseguiu mostrar resultados no Estado, através dos prefeitos, né, dos recursos que ele direcionou, canalizou. E eu acho que ele vai apostar muito nisso, na questão de que tem que tornar mais eficiente, né? Mas será que a população reconhece esse papel de Rogério quando foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro, inclusive aquela atuação dele para a destinação de recursos? Será que a população vê em Rogério Marinho como protagonista? Olha, ele foi eleito, né, senador, então assim, de certa forma, eu acho que, óbvio que dentro de uma disputa eleitoral, nem tudo é porque a população gosta, né? Porque muitas vezes você tem exatamente a influência das lideranças políticas que fazem chegar na ponta essa digamos assim, essa orientação de voto, né? Mas, de certa forma, eu acho, e a gente não pode, eu não vejo assim, por mais que você tenha uma percepção diferente, concepção diferente de Rogério, tirar o êxito dele. Eu acho que o Rogério tem seus méritos, né? Dentro do campo do qual ele atua, dentro daquilo que ele se propõe enquanto visão, eu acho que sim, ele teve êxito, sim. Não sei se a boa parte da população vê isso de maneira positiva, porque ele também tem uma forte rejeição, mas ele sim agrada uma parcela da sociedade. Um assunto que certamente o político, né, que vai ser candidato neste ano vai tratar, e Rogério Marinho ele também aborda, né, com bastante propriedade com relação às finanças. Eu digo propriedade porque ele dá números, ele traz dados, ele informa muito bem sobre não só a questão fiscal, financeira do Rio Grande do Norte, mas também do país. Ele chegou a mencionar que muitas das vezes o governo federal quer esconder um elefante debaixo do tapete na sala, onde todo mundo está vendo o problema e ninguém diz nada, ninguém faz nada. Essa situação, né, financeira do país, do Rio Grande do Norte, isso poderá entrar numa pauta prática, não só de Rogério Marinho ou de Alisson, mas também do próprio Cadu, para tentar responder, para tentar digamos, não sofrer também, enfim, vai entrar nessa discussão? Eu na minha concepção, acho difícil, porque a não ser que nós tivéssemos, em termos federal, falando, governo federal, se nós tivéssemos impacto diretamente na população. Eu acho que os assuntos que estão hoje atrelados ao governo federal e que são de maneira agenda negativa com relação à parte financeira, aí você tem uma questão outra de ajuste fiscal, etc., de não atingir os números e tudo mais, que na verdade até está conseguindo fazer isso. Mas você tem os programas sociais que continuam rodando, você tem a baixa da inflação, você tem a cesta básica, por exemplo, que fechou o ano de 2025 com um valor menor, você tem um poder aquisitivo que está maior da população, você tem a desigualdade que diminui. Então, assim, os assuntos que mais chegam na ponta, né, que mais ali afligem a barriga do eleitor, digamos assim, que é o que alimenta o eleitor, eu acho que o governo federal não deixou a desejar. Então eu não sei se ele traz esse assunto tão complexo para a mesa. Eu acho que os assuntos que o Rogério vai trazer é da natureza mais moral, da parte da ética, vamos falar dos escândalos, trazer toda essa concepção de briga entre o lulismo e o bolsonarismo. Natália falou um detalhe importante agora há pouco sobre a questão da proximidade dele com o eleitor, né? No início de dezembro, o Rogério Marinho, poucos dias após a prisão do ex-presidente Bolsonaro, ele mudou um pouco o comportamento, as posições, porque eu cheguei a ser um cético de que ele não seria candidato ao governo. A questão dele era buscar a coordenação em nível nacional, no mínimo isso, né? Mas nesse evento lá em Açu, foi um evento político e
Ele chegou com um posto de candidato lá, com um discurso muito forte. Eu vejo que o direcionamento dele será voltado para essa questão moral, e eu concordo com o Tiago, ele vai jogar muito nessa questão, porque tem que alimentar o voto do eleitorado lá, do ex-presidente Bolsonaro, mas eu acho que ele vai voltar principalmente para a questão da eficiência de que pode ser feito, porque essa é a arma que ele usa para poder manter aí contato com praticamente toda a classe política do estado do Rio Grande do Norte, e eu acho que ele acredita, é parte da estratégia dele, acreditar que isso gerar uma reversão a partir das lideranças. Não, eu sou um candidato que não sou muito simpático, sou isso mesmo, não sou de abraçar, não sou um Garibaldi. Não sou de TikTok, como mas já mencionou. Não sou, mas eu sou de fazer acontecer e resolver. Pronto. Os prefeitos aí são meus porta-vozes, a maioria, os que ele tem, e vão fazer isso, vão vender essa ideia. Eu acho que ele aposta muito nisso, eu acho que essa é a estratégia de Rogério, de mesclar a questão do bolsonarismo, do radicalismo da direita com essa questão da eficiência. E agora a gente vai para mais um intervalo do programa Conversa de Alpendre. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, trazendo mais análises, trazendo aí os comentários sobre essas entrevistas e esse cenário político para o ano de 2026. Voltamos já já. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com Conversa de Alpendre, é o seu programa de política aqui no Verão TCM. Chegamos ao último bloco, né, deste episódio que está trazendo aqui a análise do Tiago Medeiros e do Márcio Costa, nossos convidados aqui para falar sobre a política do Rio Grande do Norte. Sobre, de fato, Natália, as eleições de 2026. O ano está só começando, mas muita coisa vai acontecer, viu? Muita coisa vai acontecer, muita coisa ainda para ser definida até lá, né? Estamos aí finalizando o mês de janeiro, mas certamente teremos novidades até o início dessa campanha. Mas falando ainda, dando continuidade a esse assunto, em relação à situação do estado do Rio Grande do Norte. Vocês falaram aí sobre a situação fiscal, né? A própria situação fiscal ela é apontada como um grande problema a ser encarado pelo próximo governador que vai assumir o Rio Grande do Norte. Cadu, ele não nega isso. Nas falas dele, como secretário da Fazenda, ele menciona as dificuldades que o Estado enfrentou e enfrenta. Inclusive, lei de responsabilidade fiscal, limite de gastos com o pessoal. E a gente sabe que para fazer o Estado funcionar é preciso
que se tenham servidores, que se contratem mais servidores, convoquem servidores, e o Estado tem algumas questões a serem solucionadas. Um problema que, inclusive, Cadu aponta como um mérito do governo é a segurança pública. Ele menciona a segurança pública, mas temos um Estado aí com problemas sérios em relação à presença de organizações criminosas em regiões de divisa. Como é que o governo vai conseguir encarar, como é que vocês avaliam que o próximo governador vai conseguir encarar esse problema da segurança pública? A direita, trazendo aí para o Rogério Marinho, ele sempre tem uma solução para a segurança pública, né? A esquerda já menciona outros fatores, né? Como é que vai sair aí, relacionar, porque é multifatorial, enfim. Como é que vocês acham que esse assunto vai ser discutido na campanha? Olha, Natália, vou novo para Márcio, acho que esse assunto, em todas as pesquisas que nós temos observado, tanto a nível nacional quanto a nível local, se transformou no grande problema do brasileiro, o grande problema do potiguar. É impossível você resolver com soluções mirabolantes ou de uma maneira ou de uma hora para outra essa questão da segurança pública, porque a polícia não consegue se fazer presente em todas as esquinas, em todas as ruas, em todas as casas, né? O fato é que o Rio Grande do Norte, ele tem sim melhorado os seus índices de questão da segurança pública. Você observa os anuários que são colocados da segurança pública, nós tivemos reduções de mortes, nós tivemos melhoras com relação à própria estrutura dos policiais e tudo mais. Eu acho que Fátima deu um olhar muito forte para os policiais, mesmo sendo uma classe que, teoricamente, nem vota muito com ela, mas ela observou e foi para cima, né, do policial, para dar esses benefícios, né, que eu estou dizendo, das melhores condições. Mas tem uma questão muito forte que eu acho que a esquerda ela ainda não conseguiu dar uma resposta satisfatória de como é que ela vai lidar com a questão da segurança pública. Eu acho que já se mostrou com aquela ação no Rio de Janeiro que também você entrar, você matar não vai resolver esse problema. Acho que ninguém ainda conseguiu chegar numa solução ideal do que seria uma solução para a segurança pública, seja no país ou seja no estado. E aí você tem uma população que passou a ter medo, né? Então, o grande problema hoje não são os números da segurança pública, é a sensação de segurança. Eu acho que as pessoas não têm tanto a sensação de segurança, e eu acho que essa insegurança acaba se perpassando, mas o governo vai tentar lutar que diz, olha, de certa forma você pode não ter uma sensação de segurança, mas eu melhorei os números. Né? Então, vai ser um pouco difícil esse embate, porque se o governo não conseguiu melhorar a sua avaliação nessa área até hoje, como é que ele vai conseguir fazer isso nessa reta final de campanha, até porque os seus adversários vão bater muito? É uma questão bem complexa de saber lidar com isso. Tiago, avaliando sua fala e principalmente o contexto que nós vivemos, eu vejo uma campanha, pré-campanha, ela muito atípica, porque pela primeira vez os pontos de discussão e debate não estão centralizados em setores que são vitais para a sociedade, saúde, segurança, educação. Não tem ninguém falando nisso. O ponto central hoje é a questão do equilíbrio fiscal. Por quê? Porque eu vejo que o maior desafio realmente, por mais que não esteja perfeito, não esteja do jeito que poderia estar melhor. Mas os números, os índices mostram avanços significativos. A situação de segurança do Rio Grande do Norte tem números históricos, recordes históricos, que impedem que alguém faça uma crítica, não, mas tem esse problema, mas avancei nisso. Redução de furtos, apreensões... Mortes violentas, etc. Então, tem vários. É difícil criticar algo que está dando certo. A questão está muito centrada no foco do equilíbrio fiscal, porque eu acho que o maior desafio para qualquer pessoa que for assumir o governo do estado do Rio Grande do Norte é saber como vai conseguir manter o que tem hoje e principalmente fazer algo de novo. Porque o eleitor quer algo novo. O eleitor não quer saber se está tudo organizado, ele quer algo novo, precisa disso. E você tem que fazer promessas ou direcionamentos, planejamentos para que isso evolua dentro de um limite tão drástico, que essa questão fiscal do estado do Rio Grande do Norte ela já é muito antiga. Todos os ex-governadores, nós tivemos ex-governadores que deixaram folhas em atraso, situações bem caóticas com relação à saúde, com relação à segurança. Ocorreu uma evolução, mas a questão fiscal ela sempre está muito no limite ali, né? Eu acho que será uma campanha muito atípica, porque o grande desafio é saber como manter o que está funcionando e principalmente como melhorar, porque não dá para ser governador dizendo apenas que vai manter o que está funcionando. Tem um detalhe que aí você falou, acho que eu vou trazer um complemento que você falou, mas com relação à questão do governo, comunicação, mas nem especificamente da comunicação, mas o equilíbrio fiscal é a nova estrada do governo. Se a gente perceber, nos últimos anos, o governo sempre esteve a gente fala no ringue, não, né? Na ponta do ringue, sendo acuado. Né? O governo ele não consegue ser proativo, ele não consegue ser o ativador de uma proposta, ele sempre está na reação, ele está sempre se defendendo.
E aí eu acho que quando, Fátima, melhora a questão das estradas, né, vem toda aquela questão do empréstimo, vem uma questão de um programa com relação à estrada, vem-se um novo caos, vem-se um novo problema, que é a questão fiscal do Estado. Que a gente sabe que essa questão do problema do fiscal não é uma questão somente do governo Fátima. Agora, óbvio, ela fez opções, principalmente voltada para um setor do qual ela defende, que é a questão do servidor, é uma escolha da governadora, né? Então ela teve questões, por exemplo, na questão do piso dos professores, ela colocou pativo para inativos, então teve opções da governadora, sim, que ela decidiu optar por uma valorização de determinada categoria, acho que faz parte disso, e que talvez impacte na questão fiscal. Agora, o Estado melhorou do que eles receberam? Melhorou. Agora, mostrar isso para a sociedade e sair do canto do ringue, aí eu acho que é o grande problema hoje que o governo não está conseguindo fazer. Vamos agora aproveitar, né, para a gente repercutir um ponto que merece sim uma atenção. A gente falou muito sobre esses candidatos da majoritária, mas e as candidaturas proporcionais, né? Como é que esses hoje que estão como deputados estaduais, federais, né, isso vai interferir também nessa disputa ao Senado, né? Porque cada um vai ter seu apoio ali nas regiões. Como é que vocês estão observando aí sobre esta pré-campanha proporcional, né, que vai começar a ficar mais intensa agora, a decisão do partido, que vem agora em abril, para poder fazer todas essas alianças e conjunturas? Olha, de fato, acho que a expectativa de poder e de vitória, ela obviamente ela atrai, mas os candidatos a deputados, eles estão interessados principalmente numa coisa chamada fundo partidário, né? Eles estão muito interessados na questão de recurso e fazer um grupo que, na conta pragmática, dê a eles a oportunidade. Eu acho que na eleição passada, quando você teve a valer a questão da nominata, né, que é o número de cadeiras mais um, né, que, ou seja, é pequeno e você tem que atingir o quociente eleitoral, nós tivemos muitas nominatas e vários candidatos com bastante votos, como por exemplo Kelpis, como Garibaldi, não se elegeram, né? Eu acho que eles aprenderam a lição. Então nós vamos ter agora uma redução da quantidade de nominatas, talvez 4 ou 5 nominatas competitivas, muito focadas não apenas só na questão do governador como puxador daquela nominata, mas com a perspectiva de que contar votos dentro daquele grupo ali, a condição que o partido vai dar, eu acho que isso aí é fundamental. Qual é a condição que esse partido vai dar? Então, acho que tem alguns partidos que a gente conta na mão. Você tem a federação, você tem a Federação União PP, que também é muito forte nisso daí, você tem o MDB que está se movimentando, de certa forma, para atrair uma chapa competitiva, e você tem o próprio PL. Não sei se vai sair muito desse rol de partidos, não. Houve uma antecipação natural desse processo. Acompanho articulações e definições políticas de eleição há quase 30 anos, quase 3 décadas já, e eu não lembro de nenhuma pré-campanha ter sido antecipada da forma como essa foi, porque a Alisson já está aí como pré-candidato já desde o início do ano, o Cadu também foi antecipado, mas nós vemos que ainda falta muita coisa para ser definida, apesar de já ter um cenário composto. Eu vou dar um exemplo prático aqui. No início de dezembro, o ex-prefeito de Luiz Gomes, Pio Décimo Fernandes, foi a Natal em busca de saber o que ele precisa fazer, porque ele é pré-candidato, ele foi candidato em 2 eleições para poder abastecer o grupo, não teve chance de vitória, mas foi para alimentar o grupo, e acredita que agora ele conduz 2 prefeituras, Major Salles, Luiz Gomes, tem ali penetração em mais de 10 municípios, ele tem um potencial para ser deputado estadual e não sabe qual rumo que o partido dele seguirá ainda, que é o MDB. E foi a Natal para saber e foi para ouvir e acabou chegando lá, foi mais ouvido do que... Não, foi mais escutado do que... voltou cheio de dúvidas. Então, estou citando um caso específico para exemplificar. É um pré-candidato que tem um potencial de voto já testado nas 2 últimas eleições, foi candidato a deputado federal, dentro do projeto de Garibaldi, que acabou não se consolidando. Tem um potencial para ser deputado estadual, como que Reginaldo foi na última eleição, lá na mesma região dele, com a mesma estratégia, e que não sabe nem se terá como ser candidato. Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda. As bases espalhadas pelo interior, elas dependem do que ressoa na capital, e eu acho que ainda, apesar de ter sido antecipado em 1 ano, vai acabar tendo aquela média mesmo de definições até abril, porque muita coisa vai acontecer ainda. Na famosa janela eleitoral. Muita coisa vai acontecer ainda, e eu acho que isso aí vai tornar ainda mais emocionante o processo de disputa. Porque antecipou muito, está um pouco morno, mas acho que vai acelerar e vai ter uma campanha bastante emocionante. Se você gostou, como nós gostamos aqui,
desta nossa conversa, né, literalmente debaixo dos alpendres de Tibau, você vai acompanhar na nossa programação ao longo deste ano a presença de Márcio Costa, a presença de Tiago Medeiros e outros analistas, porque a nossa cobertura das eleições está só começando. Para a gente finalizar aqui, não estava combinado, uma pergunta surpresa, qual vai ser a palavra de 2026 para os candidatos, né, ao governo do Estado, Márcio, Tiago, para a gente fechar aqui a nossa conversa. A palavra fundamental que cada um vai ter que ter ali que seguir a risca para poder ganhar. Você quer individualmente? Individualmente, vai. Individualmente. Eu acho que a Alisson vai continuar vendendo a coisa de que é o novo e eficiente. Cadu meio que seguirá a mesma rota, porque já mostrou que é técnico, que tem resultados, que conseguiu organizar ali. Eu vi pela entrevista no Conversa de Alpendre que ele tem a organização do Estado meio como uma atividade dele, então vai vender isso também, a questão do lulismo. Rogério Marinho, acho que vai apostar mais na questão política. Eu sei transitar, eu sei articular e isso vai me dar o diferencial. Não é uma palavra, mas é basicamente essa. Só vou botar uma palavra. Para Rogério Marinho, Bolsonaro, para Cadu, Lula, e para Alisson eu botaria eficiência, que é o que ele tem vendido aí à torta e à direita. Exatamente, acho que foi a tônica mesmo dessas discussões aqui no Conversa de Alpendre, né? Alisson, gestão, eficiência, né? A ideia do novo ainda influencia bastante esse processo eleitoral e aí vamos ver como é que vão ser definidas essas questões aí neste ano de 2026. Como a gente falou, muita coisa ainda vai acontecer, muitas águas ainda vão rolar, porque as definições acontecem ao longo do ano e muita coisa é definida meio que em cima da hora, Vando. É verdade, a gente agradece, portanto, aqui aos nossos convidados. Obrigado, Márcio, obrigado, Tiago, sejam sempre bem-vindos aqui à TCM. Natália, muito bom, viu? Parabéns aí pela condução do programa, também entrando na política. Até a próxima, viu? Até a próxima. A gente continua aqui trazendo um pouco dessa participação e participando ativamente no jornalismo TCM, nessa nossa cobertura das eleições. Continue sempre aqui na TCM. Para você assistir novamente os nossos programas, basta ir lá no nosso canal do YouTube. Agradecemos a Stomp Mossoró por ter me vestido. Agradecemos especialmente a dona Zilene Medeiros por ter cedido aqui a sua varanda em Tibau para a gente gravar esta temporada. Um abraço aqui e o nosso agradecimento para Moisés Albuquerque, diretor de comunicação da Rede TCM, Gustavo Sena, a Estela Mares, Léo Melo, enfim, a toda a equipe da TCM que realizou mais esta edição. O Conversa de Alpendre volta no próximo ano, mas a nossa cobertura das eleições de 2026 está só começando. Muito obrigado a todos, até a próxima. Um abraço. Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade, porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança.
parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.